Olá, você está no universo da história. Veja, a partir aí das eleições que ocorreram, está tendo algumas confusões, as pessoas não estão sabendo muito bem definir o que é socialismo e o que é comunismo. E no final das contas trocam as bolas, falam uma coisa por outra. Inclusive você vê até repórteres da TV confundindo os dois. Vamos tentar entender rapidamente a diferença entre socialismo e comunismo? Vamos lá. Primeiro, vamos partir lá do início, vamos partir do século XIX. No século XIX, nós vamos ter a tendência, a parte do século XIX, nós vamos ter a tendência chamada de socialismo utópico. É o primeiro, digamos assim, pensamento socialista que surge, o chamado socialismo utópico. Bem, o que quer dizer socialismo utópico? Vamos lá. Veja, as pessoas tinham ideia do tipo de sociedade que pretendiam. Um tipo de sociedade que criticava a sociedade capitalista, a sociedade exploradora do mundo capitalista. E eles pretendiam uma sociedade mais justa, mais igualitária. E eles sabiam, então, como deveria ser essa sociedade mais justa e mais igualitária. Mas eles não tinham a menor ideia de como chegar lá. E como eles não tinham a menor ideia de como chegar, eles chamavam esse socialismo, melhor dizendo, ficou conhecido como socialismo utópico. O que é uma utopia? É um sonho, algo que não existe em lugar nenhum. E como eles não sabiam como chegar até uma sociedade socialista, considerava-se uma utopia, isto é, um sonho, algo que não existia em lugar nenhum. Mas veja, depois disso nós temos o socialismo científico. Opa! Pegue a palavra científico. Quando é que eu estou fazendo ciência? É quando eu tenho um método. Então eu tenho um método de como partir de uma sociedade capitalista e chegar a uma sociedade socialista. Quem nos propôs este método? Karl Marx e Friedrich Engels. Então, a partir daí, esses dois nos propõem uma fórmula, uma maneira de como sair da sociedade capitalista e chegar à sociedade socialista. Por isso, deixa de ser um socialismo utópico e passa a ser um socialismo exato, um socialismo científico, porque existe um método proposto para sair da sociedade capitalista e chegar à sociedade socialista. Bem, agora vamos entender como o marxismo propõe este caminho, este método. E veja a palavra que eu usei, hein? Marxismo. O que quer dizer marxismo? Tudo que Marx disse, tudo que Marx escreveu e tudo que outros vieram escrevendo a partir do que ele colocou. Marxismo. Diferente de marxiano. Quando eu falo em pensamento marxiano, é só o que Marx disse. Mas eu vou falar aqui com vocês sobre o marxismo. Tudo que foi dito por ele e outros que o acompanharam. Entre eles, inclusive, Lenin, por exemplo. Então vamos lá. Como se propõe essa passagem do capitalismo para o socialismo e depois para a sociedade ideal, tão desejada pelos socialistas, tá? Aqui eu não estou defendendo nenhuma e nem outra. Eu estou só te explicando como é que é. Estamos pensando em cima, certo? Então vamos lá. Bem, dentro de uma sociedade capitalista, quais são os dois extremos de uma sociedade capitalista? De um lado, você tem a burguesia, isto é, o empresariado. E do outro lado, você tem quem? O proletário, o trabalhador assalariado. Esses, digamos assim, são os dois extremos da sociedade capitalista, correto? Bem, dentro do pensamento marxista, como é que eu saio do capitalismo e chego ao socialismo? Através do quê? De uma revolução, isto é, através de uma grande transformação. Ah, lembre-se, hein? Revolução quer dizer grande transformação. Então, através de uma grande transformação. E quem vai promover essa grande transformação? O proletariado, os trabalhadores. Eles terão que fazer essa grande transformação e arrancar a burguesia do poder. Estes trabalhadores, a classe que está abaixo da burguesia, do empresariado, de acordo com a teoria marxista, vai ter que arrancar essa burguesia do poder. E a partir daí, instaurar um governo que vai fazer todas as transformações necessárias.
um governo forte e autoritário, a chamada ditadura do proletariado. E esta ditadura do proletariado vai fazer as transformações necessárias, as profundas transformações necessárias. Quais? A eliminação da propriedade privada e a eliminação das classes sociais, certo? A partir destas duas eliminações, você poderá chegar à sociedade ideal. Mas enquanto eu estou fazendo isso, enquanto eu estou na ditadura do proletariado, eu estou no socialismo, onde eu tenho um governo forte, autoritário, que vai fazer estas transformações. Importantes, um parênteses aqui, importante. O que Marx está colocando, o marxismo está colocando como propriedades privadas? Três coisinhas que compõem os meios de produção, as coisas que eu preciso para produzir. Quais são essas três coisas? Instalações, isto é, o local de trabalho, certo? As ferramentas ou as máquinas e a matéria-prima. Estas três coisas que são as coisas que eu preciso para produzir. Pessoas são coisas? Não, né? Então, pelo amor de Deus, nunca me coloque mão de obra como meio de produção. Jamais. Mão de obra não é meio de produção. A mão de obra detém o saber fazer, o como fazer, né? Ela nunca pode ser um meio de produção. O meio de produção são as coisas que eu preciso para produzir. Então, é justamente dentro do socialismo, com o governo forte e autoritário, a chamada ditadura do proletariado, que eu vou fazer as transformações necessárias. A eliminação das propriedades privadas e da classe social. Bem, a partir disto, isto feito, então eu posso chegar à sociedade ideal. E qual é a sociedade ideal? O comunismo. Comunismo. Vamos traduzir a palavra? Comunismo vem da palavra comum. Tudo é comum, tudo é compartilhado entre todos. Beleza? Bem, dentro dessa visão, se tudo é comum, tudo é compartilhado entre todos, no comunismo eu não tenho o quê? O Estado. No comunismo existe a ausência do Estado, da figura do Estado. O Estado desaparece, certo? E a sociedade vai se autorregular, se auto-administrar. Então eu não tenho a figura do Estado no comunismo. Beleza? No socialismo eu tenho a figura do Estado e como um Estado forte. No comunismo eu não tenho. Então, pelo amor de Deus. Vamos lá então? Então, quando eu digo China comunista, a China comunista, ela é comunista? Não, ela é socialista, ela tem um Estado forte. Beleza? Opa, vamos adiante. Cuba é comunista? Não, Cuba é socialista, tem um Estado forte. Mas por que são chamados de comunistas? Porque eles pretendem chegar ao comunismo. Mas eles não são comunistas, ainda estão no estágio do socialismo. Beleza? Vamos adiante. Coreia do Norte é comunista ou socialista? Claro, é socialista, tem um Estado forte, ela não é comunista. E isso me lembra um repórter de televisão que eu vi recentemente, num programa de televisão também, em que ele chega na Coreia do Norte e diz, gente, olha, ele olha para a câmera e diz, gente, estou num país comunista. Não, ele não está. Ele está num país socialista, ele podia ter estudado um pouquinho antes. Né? Não, ele está num país socialista, certo? Então, a grande diferença entre esses dois. No socialismo, você tem um Estado forte, a chamada ditadura do proletariado. No comunismo, há a ausência do Estado, certo? Então, a diferença entre esses dois. E a gente pode somar mais uma diferençazinha, só para você entender. Tem alguns, e você já deve ter pensado nisso, que criticam a teoria marxista, dizendo que, quem pega o poder durante o socialismo não larga, cria meio que uma elite e não larga. Quem são estes que criticam a teoria socialista? São justamente os anarquistas, que propõem o caminho direto,
do comunismo, do capitalismo ao comunismo, um caminho direto, sem passar pelo socialismo. Então, pelo amor de Deus, não, poderia dizer quase outra coisa, né? Glória a Deus, mas não, pelo amor de Deus, não coloque anarquistas e socialistas no mesmo balaio de gato, porque está errado, né? Ao contrário, socialistas, marxistas e anarquistas, eles são opostos na sua linha de pensar, porque um propõe a existência do socialismo, o outro nega, dizendo que não é o caminho correto, que o caminho correto é passar do capitalismo para o comunismo, certo? Direto. E o que quer dizer anarquismo? Anarque, ausência de governo, ausência de regras. A sociedade se autodisciplina, se autorregula, certo? Beleza? Você entendeu legal? Espero que sim, para não fazermos mais essas confusões que estão fazendo por aí. Quando está falando de socialismo, tem Estado e o Estado forte. Quando você fala em comunismo, não tem. Beleza? E lembre-se, o agora também é história. Ah, eu esqueci, hein? Olha, dá um like, por favor, compartilhe, se inscreva no canal. Se você está gostando, avise outras pessoas, ajude a gente a divulgar o canal. Um abraço, tchau, tchau. Por que não? Descontraído.